Com respeito ao projeto de lei número 04, de autoria do Poder Executivo, que diz respeito à contratação por tempo determinado, eu queria comunicar aqui à Câmara que na legislatura passada, em meados de março para abril, um projeto similar, se não igual a esse, foi aprovado por esta Casa Legislativa, pelos vereadores, pelos ex-vereadores, um projeto similar a esse, foi recebido por essa Casa protocolada, deve ter aí nos arquivos uma recomendação do Ministério Público para que não fosse aprovada. Ocorre que essa recomendação chegou depois que já tinha sido votado esse projeto de lei, e eu vejo hoje um projeto de lei idêntico, pedindo autorização para a Câmara para contratação de funcionários por tempo determinado. Projeto esse, vereador Campelo, que foi pedido a sua nulidade pela promotora e foi concedido, salvo engano. Inclusive, eu vi nos próprios meios de comunicação que a própria juíza, junto com a promotora, fizeram uma recomendação para o ex-prefeito Raimundo Filho e já para o prefeito eleito, para que não fizesse esse tipo de contratação por tempo determinado. Inclusive, uma comissão de ex-contratados que trabalhavam na administração passada do prefeito Raimundo, que fossem receber seu salário, eles procuraram os advogados, o doutor Hélio é advogado, e ficaram sem receber o salário e queriam, na verdade, foram junto ao INSS, suas contribuições não foram depositadas no INSS, recolhidas, aliás, foram recolhidas, mas não foram pagas no INSS, e a resposta que o advogado fez, isso existe até jurisprudência, vereador Marcelo, do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que esse tipo de contrato é contrato nulo. Então, a única coisa que o funcionário tem direito é as horas trabalhadas e o FGTS. O vereador o Hélio pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas a informação que eu tenho de um advogado é que o vereador não tem direito sequer ao INSS depositado, porque para a Justiça do Trabalho, inclusive a Justiça Superior do Trabalho, que é o TST, esse tipo de contrato é contrato nulo. Então eu sei que o governo do professor Josemar tem ampla maioria aqui na casa, conta com o apoio de 14 vereadores. Existe um vereador na oposição, mas não é uma oposição irresponsável, é uma oposição responsável. Trago aqui críticas construtivas, então eu quero só que os vereadores se atentem para esse projeto de contratação por tempo determinado. A Comissão de Constituição e Justiça, no qual o vereador Dr. Wellington é o relator, deve ter buscado um amparo legal para esse projeto. Apesar de que eu fiz uma comparação com o projeto passado, não vi praticamente diferença alguma. A posição da promotora e a posição da juíza continua a mesma, de nulidade com relação a essas contratações. Então eu peço só que os vereadores tenham um pouco de cautela, e eu queria que ficasse também registrado esse posicionamento, porque o que eu vivi na legislatura passada, os erros, os acertos, quero trazer para que essa legislatura não cometa os mesmos possíveis erros. Sobre a contratação por tempo determinado de um serviço para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. É bem diferente, tá? Eu tenho o direito de discordar, bem diferente do que aconteceu na gestão da prefeita Bia, onde estava sendo, ao meu ver, utilizada manobra política para fazer contratação de pessoas e tentar ficar pelo menos em segundo lugar na eleição. Foi, ao meu ver, aquele projeto que foi trazido para a Câmara e que eu fui um dos que assinei uma petição contrária àquele projeto naquela época. Manobra política eleitoreira, todos sabem disso, ao meu ver, foi isso que aconteceu. Na época da eleição e retroativa a janeiro. Gente, em setembro de 2012, retroativo a janeiro de 2012, isso é uma imoralidade. Então, nós olhamos aquele projeto com muita cautela e entramos sim, nós enquanto presidente de partido, entramos na justiça para combater aquela manobra política, que não deu certo graças ao apoio da justiça do nosso estado. Então, é isso que eu queria colocar, só para discordar do nobre vereador. Com relação à questão do projeto que trata da contratação temporária com excepcional interesse público, que da forma que o excelentíssimo vereador Aldemir colocou nesta tribuna, talvez alguns vereadores tenham achado que
que essa situação realmente não pode ser votada, que é inconstitucional. Tal. Existe uma diferença muito grande entre este projeto e o projeto que tramitou aqui e que o Ministério Público acabou ingressando com uma ação, né, declarando que foi inconstitucionalidade. Naquele projeto apresentado, havia inclusive a fixação da quantidade de vagas. Ora, se é uma questão excepcional, você nem sabe quantas vagas você vai precisar. E aquele projeto já trazia inclusive uma tabela dizendo que vou precisar de tantas vagas de professor, tanto de auxiliar operações diversas, tantas vagas de vigia, ou seja, esses cargos, eles, primeiramente, são cargos típicos de preenchimento do concurso público. Então, a lei que aqui está tramitando, ela apenas cria essa possibilidade de contratação temporária por excepcional de interesse público. Ela nem sequer diz que vai contratar amanhã, depois, 1, 2, 3, 4, 5, 20 mil, nem fala disso. Apenas cria as possibilidades, tomando como referência a própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso 9, que diz que o município pode estabelecer lei municipal tratando da contratação temporária. Agora o nome já diz, é contratação temporária por excepcional interesse público. Ou seja, são situações específicas que vão surgir. Você vai começar o ano letivo, digamos assim. A gestão municipal atual teve que chamar os aprovados no concurso público. Não dá tempo de fazer um novo concurso público até que você comece o ano letivo agora em março, está previsto para o dia 10 de março. Como o município fará, se você não tem professor suficiente, como você fará para suprir essa necessidade? A forma legal, através da contratação temporária para preencher aquele cargo, até que se faça o concurso público. E aí o município está imbuído, ele tem o compromisso de fazer o próximo concurso público. Ele não pode fazer um contrato temporário de 12 meses, prorroga com mais 12, prorroga com mais 12, termina a administração e ele não faz o concurso público. O contrato deixou de ser excepcional, deixou de ser temporário e passou a ser quase permanente. Então essa lei a questão da quantidade e outra questão importantíssima. É porque as situações definidas naquela lei não eram situações excepcionais. Se você pegar o projeto de lei, você vai ver lá especificando quais são as situações, no caso de epidemias, no caso de professor substituto. Então, essas situações, a própria lei federal que cuida da contratação temporária, ela traz elencada essas situações. Então, essa lei municipal, não é que ela repete, mas ela toma como base essa lei federal. Então, o parecer que a Comissão de Constituição deu foi nesse sentido. Com toda certeza, se essa lei chegasse aqui, dizendo, vamos contratar 100 para isso, 200 para aquilo, com certeza, meu parecer não seria favorável nesse sentido. Porque a lei ela estaria fugindo, tá entendendo, ao conceito específico de excepcional interesse público. Então, aquela lei lá, que o Ministério Público publicou, não foi só por esse motivo. Foi por essa situação, não havia especificação, as situações ali não havia de excepcional interesse público, havia essa questão de quantidade, e ela foi feita no momento inoportuno, próximo ao processo eleitoral. O Ministério Público visualizou isso naquela lei e acabou entrando com ação de inconstitucionalidade. O Judiciário Fluminense deferiu essa liminar, suspendeu a eficácia daquela lei e determinou que a gestão, que acabou sobrando com a Raimundo Filho, né, exonerasse os contratados, não contratasse mais e que a atual administração que está em vigor chamasse, né, convocasse os aprovados naquele concurso para que fosse nomeado. E que não fosse contratado enquanto não se chamasse todos os concursos. É por isso que essa lei só chega agora. Porque se chamar esses aprovados no concurso, e foi chamado, mas tem cargo, por exemplo, que sequer foram abertas vagas no concurso público feito anteriormente. E que se você fizer agora o concurso, você vai passar 6 meses sem esse serviço sendo prestado à população. Isso, aí está presente uma situação de excepcional interesse público que tem que ser corrigido imediatamente. Então foi nesse sentido que nós vimos o parecer. No meu ponto de vista, ela não é inconstitucional. Então, nossos colegas, excelentíssimos vereadores, vocês podem votar nesse sentido da administratividade, segundo esse parecer que eu dei, que eu lavrei, porque eu fiz convicto e baseado na melhor doutrina, na melhor jurisprudência e na forma da Constituição Federal Brasileira. Não tenham medo de votar, o que aconteceu lá é uma situação totalmente diferente da que está presente. Vocês podem votar.
parecer não é vinculativo. O que significa isso? Não obriga ninguém a seguir o parecer, mas é apenas a opinião do relator. E neste caso eu opinei pela admissibilidade, pela constitucionalidade e votei pela aprovação. Porque a vereadora Vanudo falou uma questão interessante aqui dos postos de saúde. Os postos de saúde estão funcionando de forma precária para assumir ainda. Sabe por quê? Por falta de servidores. Por falta de profissionais. E não dá tempo que você vai fazer um concurso para enfermeiro, para técnico de enfermagem, e você vai deixar um posto de saúde 8 meses, 6 meses sem esse profissional? Não tem condições. É uma situação que existe, que a administração controla completamente. Agora, logicamente, nós vamos fiscalizar até quando vai esse contrato. Tá certo? E outra questão seríssima, gente. Contratação temporária por excepcional interesse público não significa dizer que o Poder Executivo vai chegar e vai dizer, vem aqui que eu vou te contratar, vem aqui que eu vou te contratar. Você tem que fazer mediante processo seletivo, coisa que nunca foi feita em Paços Miados. A lei de contrato temporário sempre existiu em Paços Miados, desde quando o Tribunal de Contas, por exemplo, começou a exigir que os municípios editassem essa lei. Mas qual foi o seletivo que foi feito para a contratação temporária? Fazia a lei, autorizava e contratava a seu bel prazer. Isso é que tem que mudar. Tem que fazer um seletivo, porque a lei de contrato temporário não autoriza o município a contratar sem seleção. Isso não existe. Tem que ter seleção pública. A diferença dessa seleção pública para um concurso público é que ela é simplificada, ela é mais rápida, ela é mais célere, porque você não pode fazer um concurso com todo aquele trâmite que ele exige. Então, às vezes, você faz uma seleção exclusivamente curricular. Por currículo. A pessoa preenche seu currículo, você monta uma comissão, ela vai avaliar esse currículo e vai emitir que ela entende que passou, que está preparado e que não está preparado. Mas é uma seleção pública, simplificada, e precisa ser feita. Então, nós vamos ter que estar vigilantes nesse sentido, de que realmente essa seleção seja feita dessa forma. E outra coisa, o preenchimento de vagas para as situações que estão previstas nessa lei. Porque às vezes manda a lei autorizando para esses casos aqui, A, B, C, deixa aqui contratar qualquer coisa. Aí ele estaria contra a legislação. Se isso ocorrer, aí sim, o Ministério Público teria legitimidade para dizer, epa, você não pode contratar para esse cargo, porque esse cargo não está amparado na lei de contrato temporário. Mas nas situações que estão lá previstas, não terá nenhum problema do ponto de vista da legalidade.